Nesta aula irei apresentar como realizar medições no sistema Satom. As medições servirão para registrar os serviços prestados pela sua empresa, assim como recursos utilizados, como equipamentos ou materiais, e calcular pelo sistema o que será cobrado do seu cliente. Processo este que é necessário antes do faturamento, ou seja, emissão de uma nota fiscal, que também será tema das próximas aulas. Antes de iniciar a medição, é necessário que alguns dados já estejam preenchidos no sistema. Na ferramenta Cadastros Gerais, é necessário que o cliente para o qual a medição será realizada esteja cadastrado. Também é necessário que o contrato entre as partes esteja lançado na ferramenta Acordo Comercial. Para o exemplo, vou abrir um contrato criado para teste, pesquisando a empresa Satom. Aqui no acordo comercial, é importante que na aba Serviços estejam cadastrados os itens que serão utilizados na medição, onde no exemplo temos alguns itens para essa empresa, que utilizaremos nesta videoaula. Em caso de dúvidas no cadastro dessas ferramentas do sistema, podem verificar os manuais ou videoaulas específicas para as mesmas. Nesta aula, iremos pular diretamente para a fase de medição. Para iniciar, deve abrir a ferramenta Lançamentos Diários Medições. Então, deve inserir os dados do contrato. No campo Empresa, deve selecionar qual das suas filiais será a prestadora do serviço. No exemplo, vou inserir a filial 1. Em Favorecido, deve selecionar o cliente que será cobrado. No exemplo, vou pesquisar a empresa Satom utilizada para o teste. Então deve selecionar o contrato vigente com esse cliente. A função Descargas servirá apenas para empresas do segmento de coleta de resíduos, então será abordada em videoaulas específicas. Veja que ao selecionar o contrato, apareceram os objetos do contrato em uma tabela na ferramenta. Neste, podemos verificar os itens inseridos no contrato, na ferramenta Acordo Comercial mostrada anteriormente. Para realizarmos a medição, precisamos selecionar um desses itens para então registrar os serviços prestados. Observação: é possível que além dos serviços prestados, você configure valores fixos que serão cobrados juntos às medições, que podem ser, por exemplo, um valor de mensalidade do aluguel de um equipamento ou uma taxa fixa de prestação de um serviço. Para isso, deve no acordo comercial inserir o item que desejar ser um valor fixo. No momento que for realizar o faturamento no sistema, será calculado esse valor somado às medições realizadas. Ambos estarão discriminados nas ferramentas do sistema. Voltando para a medição, verificando os serviços cadastrados para esse cliente na tabela, veja que existe um item chamado Serviço de Conserto Notebook, que está configurado como unidade. Isto significa que o cálculo para o mesmo será realizado de acordo com a quantidade de consertos de notebook realizados, em unidade. Também temos o item Hora Serviço, com a unidade cadastrada em horas. Isso significa que a partir das horas gastas para a realização do serviço, será contabilizado o valor no seu faturamento. Para o exemplo, vamos considerar que será cobrado um valor fixo para o conserto de notebook e também serão cobradas as horas realizadas de serviço. Os demais itens não iremos inserir medição, considerando que esses serviços não foram prestados para esse cliente nas datas que desejamos. Para iniciar, vamos selecionar um dos itens, clicando duas vezes sobre o mesmo para registrar o serviço. Vou clicar primeiramente no Serviço Conserto Notebook. Ao clicar sobre o item, o sistema irá direcionar para a aba Lançamentos. Nessa aba, devemos inserir o período dessa medição, onde para esse cliente, vou considerar o período mensal. O campo Operação irá servir apenas caso desejado, de acordo com o cadastro inserido na ferramenta Cadastro de Tipos de Operação. Veja que temos alguns exemplos na nossa base de teste. Porém, para esse item que estamos inserindo, não há nenhuma operação cadastrada. Isso será abordado com maior detalhe nas aulas referentes ao segmento de coleta de resíduos, onde selecionaremos um item e vincularemos a uma operação. O campo Placa também é opcional.
servirá para vincular um veículo cadastrado no módulo Frotas e Equipamentos para controle da sua utilização em relação aos serviços prestados. Por exemplo, para empresas de coleta de resíduos, identificar qual equipamento se locomoveu até o cliente. Esse tópico será abordado em maior detalhes em outras aulas. O campo descrição pode ser preenchido caso queira discriminar um título ou uma observação para a medição desse período. No exemplo, deixarei todos esses demais campos em branco, pois não serão necessários. Agora, devo clicar em adicionar. Caso já houvessem medições lançadas para esse item, serviço de conserto notebook, no período que informamos, essas mesmas seriam apresentadas numa tabela na parte inferior da ferramenta. Como ainda não lançamos nenhuma medição, a mesma está em branco. Após realizarmos os lançamentos desta videoaula, podemos verificar novamente esta área preenchida. Para o nosso exemplo, preenchi uma planilha com algumas datas para considerarmos como as datas que os serviços foram realizados no cliente. Nesta, vou considerar que nesse período mensal foram realizados 3 serviços. Nós vamos passar esses dados da planilha para o sistema. Vamos considerar que realizamos serviços para esse cliente nessas 3 datas, nesses 3 horários. Primeiro, vou inserir a data do primeiro serviço, que foi no dia 1. O campo unidade já vem preenchido automaticamente, com a unidade cadastrada no item. Porém, é possível alterar a descrição da mesma, onde se estiver como unidade, irá contabilizar a quantidade inserida. Caso alterado para hora, será habilitada a opção de inserir a hora início e hora fim do serviço. Nesse caso, como estamos considerando a cobrança de um serviço com valor fixo, será a unidade com a sua quantidade. Não precisamos inserir a placa nem o número de ticket, onde esse campo se refere a medições onde há um ticket vinculado, como por exemplo uma MTR em coleta de resíduos. Nesse caso, podemos deixar em branco. Agora vamos inserir a quantidade do serviço prestado, onde no caso dessa data, vamos considerar apenas um serviço de notebook realizado. É necessário agora inserirmos uma descrição para esse serviço realizado, onde podemos pegar a mesma descrição do item. E gravar na parte inferior. Observação: caso apareça a mensagem que não existe um calendário para medições no sistema, é necessário que na ferramenta Cadastro Calendários seja criado o calendário para este mês. Agora vamos clicar em gravar na parte inferior. Veja que irá aparecer no sistema alguns avisos com os campos que não foram preenchidos. Porém, caso você queira deixá-los em branco, basta clicar em OK. Pronto, agora criamos essa medição. Conforme o exemplo, vou inserir também os outros 2 dias de prestação de serviço e criar uma medição também para estes. Vamos criar uma medição de serviço de conserto no notebook também no dia 5 e no dia 10. Agora vamos fazer o seguinte: estamos considerando que a partir do contrato serão cobrados 2 tipos de valores. A cada manutenção realizada, há um valor fixo estabelecido para esse serviço conserto notebook, conforme lançamos. Também vamos considerar um valor proporcional à quantidade de horas gastas no serviço de realização desse conserto. Para inserir esses valores de horas de manutenção, vamos voltar aqui na aba Dados do contrato e clicar 2 vezes sobre o item Hora Serviço. Agora podemos lançar, da mesma maneira que o item anterior, porém com a unidade em hora. Nesse caso, teremos a opção de inserir o início e fim do serviço. Na planilha, preenchi algumas horas como exemplo. Vamos lançar de acordo com essa tabela no sistema. Para o primeiro serviço, vou inserir a data do dia 1, conforme tabela, onde o item foi cadastrado em hora, conforme informado anteriormente. Na descrição, vou inserir hora serviço manutenção. Veja que como a unidade está em hora, habilitamos início e fim.
Vamos colocar de acordo com a planilha. Veja que ao colocar a hora início e fim e ao clicar Enter, a quantidade foi calculada automaticamente. Agora podemos gravar uma observação. Veja que como inserir a data incorreta, o sistema informou que não existe um calendário de medição para essa data. Nesse caso, como eu já criei o calendário para a data correta, basta alterar para a data certa e então gravar. Feito isso, vou inserir as outras duas datas e horários de manutenção inseridos no exemplo. Feito isso, com todos os dados preenchidos, a medição está criada. Caso necessário, voltando à aba Dados do contrato, podemos selecionar um dos itens que criamos lançamentos e clicar em Imprimir. Nesse caso, veja que será gerado um documento com todos os lançamentos criados, onde será informada a data, a descrição do serviço e a quantidade inserida. Isso pode ser útil para mandar a clientes ou gestores um detalhe sobre as medições. Podemos verificar também no item Hora Serviço que lançamos e gerar o documento com todos os dados. Veja que nesse caso, como inserimos a unidade hora, também será descrito a hora início e a hora fim do serviço. Ao selecionar o item Hora Serviço e voltar para a aba Lançamentos, veja que agora temos na tabela a descrição com todas as datas também inseridas, da mesma maneira que o relatório gerado no ícone Imprimir. Caso necessário excluir algum lançamento, basta selecionar a linha onde o mesmo se encontra e clicar em Excluir. Caso necessário lançar um lançamento do outro item, basta selecioná-lo na tabela, ir para a aba Lançamentos, selecionar uma das linhas e clicar em Excluir. Observação: só é possível alterar ou excluir medições ainda não faturadas. Após o faturamento, elas são inalteráveis. E pode ser que nem todos os funcionários possam ter acesso para realizar a exclusão ou alteração de algum dado lançado. Feito isso, podemos seguir para a próxima aula, onde apresentaremos como a medição pode ser gerada no sistema na ferramenta Medição.